Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um culto de oração e doutrina, esse o último do mês de setembro. Hoje com um cenário um tanto diferente, nós não estamos usando o altar como fazemos eventualmente, ou melhor, constantemente nos cultos. Hoje o cenário é um pouco diferente. Porém, nós vamos adorar ao nosso Senhor com a mesma reverência, sempre tendo a expectativa de ser abençoados por Ele, por meio da palavra. Você que está chegando, eu peço, por gentileza, se você ainda não deixou o seu joinha no vídeo, deixe-o, por favor. Compartilhe agora mesmo o link desta mensagem, deste culto, para que outras pessoas tenham acesso à palavra do nosso Deus. Vamos estudar hoje, começar o capítulo 21 do livro do Apocalipse, e o tema da mensagem é um mundo novo e muito melhor. Então é um tema que vai falar muito conosco, então compartilha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se por gentileza, para nos auxiliar na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar com uma oração. Após a oração, cantaremos 2 louvores, e aí eu peço a você que nos acompanhe em sua casa ou em qualquer outro ambiente, vamos cantar ao nosso Deus com bastante alegria. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos por mais uma noite em tua presença. Queremos bendizer e exaltar o teu santo nome. Obrigado pelo dia que recebemos do Senhor, pela proteção, pelos livramentos, pelo dia de trabalho, pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco. E que agora, meu Deus, estamos iniciando mais um culto. Pedimos a tua orientação, as tuas bênçãos, a tudo que será realizado. Obrigado pelos irmãos que estão aqui conosco no templo, nos dando o apoio, o suporte necessário, tanto para transmitir pelo YouTube, bem como para louvar ao Senhor. E eu peço a Deus que este culto venha glorificar o teu santo nome. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos que estão nos acompanhando, e que o Senhor prepare todo o nosso ser para de bom grado recebermos a tua palavra. Seja com os pedidos que serão feitos, com os agradecimentos. Ó Pai, nos faça entender a importância de sempre termos uma vida de oração ao Senhor. Nós oramos agradecidos no bondoso e no precioso nome de Cristo. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vou convidar a irmã Raquel e a irmã Luciana para cantarmos 2 louvores que serão mencionados pela Lu. Boa noite, irmãos. Vamos cantar o hino de número 114, A Vinda do Senhor. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Aquele dia gostoso, esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer.
esse dia de glória e poder. Oh, que dia fastoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar, vem ao sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia fastoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém. Vamos agora entoar o cântico Num Dia Lindo. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Amém. Jesus virá outra vez aqui, Ele virá. Vamos fazer a leitura devocional, e essa leitura será o mesmo texto que eu irei pregar nessa noite. A gente informa aos irmãos que estamos tendo um problema de instabilidade com a internet, tá bom? Por essa razão, talvez esteja saindo aí, cortando esse vídeo, porém está sendo gravado e logo em seguida nós iremos compartilhar também. Mas se você conseguir assistir, assista conosco. O texto se encontra em Apocalipse,
capítulo 21, versos 1 ao 8. Abra sua Bíblia, deixe aberta para a gente estudar nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versos 1 ao 8, dizem assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Verso 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vou repetir apenas o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos mostra que haverá um mundo novo e que será muito melhor do que este em que estamos vivendo. Ó Deus, obrigado pelas Tuas promessas, obrigado pela Tua palavra que nos consola, como nos diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ó meu Deus, eu te peço que por meio da Tua palavra, Tu venhas falar conosco, que o Senhor venhas, meu Deus, agir na nossa mente, no nosso coração e na nossa consciência, e que nós venhamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém. Lembrando que estamos estudando os eventos escatológicos. Na semana passada estudamos o capítulo 20, mais precisamente os versos 11 ao 15, em que falamos sobre as duas ressurreições e o grande trono branco. Vimos que o capítulo 20 mostra de forma cabal que o bem vencerá o mal. Aparentemente, somos tentados a achar que o mal vai vencer. Porém, quando nós olhamos para as Escrituras, estudando a palavra de Deus, a gente vê que não é bem assim. No final de tudo, o bem vai triunfar. Jesus vencerá Satanás. Os versos 11 ao 15
do capítulo 20 mostram o julgamento final. E o verso 11 vai dizer assim, que a terra e o céu fugiram, mas não encontraram lugar para se esconder. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, verso 10, falou sobre esse acontecimento, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha que interessante, vou repetir, 2 Pedro capítulo 3, verso 10, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O capítulo 21, ele começa de forma esplêndida. O texto vai nos levar a pensar sobre o céu, a morada final e eterna dos salvos em Cristo Jesus. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo falaram sobre a importância de pensarmos sobre o céu. Em Mateus capítulo 6, verso 20, Jesus diz: ajuntem seus tesouros no céu. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Queridos, tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo nos ensinam, nos motivam a pensar mais no céu do que na terra. Quando pensamos mais no céu, quando nos concentramos e focamos mais na eternidade, saberemos lidar com os sofrimentos e não temeremos a morte física. Quando a nossa cabeça, quando a nossa mente está voltada para a eternidade, para as coisas eternas, nós vamos saber lidar com tudo que a gente passa aqui. A prova disso é que, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21 e 23, Paulo diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No 23, estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Paulo tem a consciência de que estar com Cristo é muito, mas muito melhor do que qualquer outra experiência vivida aqui nesse mundo. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse descreverão um novo mundo ou um mundo novo. Um mundo sonhado pelas pessoas, um mundo que é desejado e cobiçado por muitas pessoas. Quero levar você a imaginar o seguinte cenário. Pense agora em um mundo sem guerra, sem miséria, um mundo sem sofrimentos, sem pestes, sem pandemias, um mundo sem destruição do núcleo familiar, sem desigualdade social, sem choro e sem morte. Será que é possível, ou apenas esse mundo é fruto da imaginação humana? Será que nós podemos pensar em um mundo assim? Ou será que um mundo dessa forma só é possível ver nos filmes? Eu quero dizer a você que não. Eu afirmo que esse mundo será uma realidade, e o melhor, poderá ser desfrutado por todos aqueles que se renderem a Cristo. Se você imagina um mundo assim,
saiba que ele ainda não existe, mas que em breve existirá. Um mundo sem choro, sem sofrimento, sem pandemias, sem crises, sem problemas de relacionamentos, sem a destruição do núcleo familiar. Um mundo que nós tanto almejamos, um mundo que tanto imaginamos, e algumas pessoas, querendo demonstrar otimismo diante das tragédias e sofrimentos enfrentados nesta vida, dizem umas para as outras: no fim vai dar tudo certo. E esse bordão está presente nos lábios de muita gente. Muitas pessoas falam: vai dar tudo certo, no final vai dar certo. Queridos, eu quero pensar, olhando para esse capítulo e começando, porque eu não vou finalizar o capítulo 21 hoje, é apenas a caráter de introdução. Eu quero dizer a você que nos acompanha essa noite, que é possível sim, viver em um mundo novo e muito melhor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Um mundo novo e muito melhor. Não apenas como fruto da minha imaginação, não apenas eu aqui pensando em um mundo melhor, não eu aqui idealizando um mundo dos meus sonhos, mas o que a própria palavra de Deus ela nos ensina a respeito deste novo mundo, ou deste mundo novo. O mundo novo que Jesus está preparando, ele é infinitamente melhor do que esse. Ele é incomparavelmente melhor do que esse. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, eu citei agora há pouco o verso 10, mas eu quero que você acompanhe comigo o que Pedro vai dizer no capítulo 3, no verso 13. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Ouçam o que Pedro diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Olha o que Pedro está aguardando. Vejam o que Pedro está esperando. Ele diz: mas nós. E esse pronome nós indica os salvos em Cristo. Aquelas pessoas que foram redimidas, lavadas e compradas pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas que entregaram as suas vidas no controle de Cristo. Esse nós estamos aguardando a promessa de novos céus e de uma nova terra em que habita a justiça. É esse mundo que o texto de Apocalipse vai dizer. Ele começa dizendo assim no verso 1 de Apocalipse 21: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Quando a gente olha para esse capítulo, eu trabalho pensando em 3 perguntas. E eu, ao longo do estudo, irei responder as 3. Mas hoje, eu vou pensar apenas na primeira pergunta. Quando a gente olha para esse capítulo, a primeira pergunta que me vem na mente é a seguinte: como será esse mundo novo? A segunda: todas as pessoas irão habitar nesse mundo novo? E a terceira e última: o que não vai ter lá? Tem coisas que não terão,
Existem coisas que experimentamos e experimentaremos apenas nesse mundo aqui, mas que nesse mundo por vir, nesse novo céu, nessa nova terra, nós não iremos passar, nós não iremos experimentar. E eu sei que a partir dessas perguntas, outras irão surgir, e à medida que formos avançando no estudo, poderemos responder. Mas quando você pensa em um mundo novo, talvez você colocaria como título um mundo melhor. Eu creio que esse é o desejo de muitas pessoas, de um mundo melhor. Se você sair por aí fazendo uma enquete, uma pesquisa, e perguntar para as pessoas, fazer a seguinte pergunta: se dependesse de você, o que você faria para ter um mundo melhor? As respostas seriam as mais diversas. Se você pudesse acabar o que causa sofrimento para ter um mundo melhor, o que você faria? E nós obteríamos as diversas respostas. No entanto, esse capítulo 21 e 22, que vão encerrar a Bíblia e o livro do Apocalipse, vão nos dar indícios do que vai ter nesse mundo. E é por isso que ele é um mundo muito melhor do que esse. Por que algumas pessoas, elas ficam tão preocupadas nesse mundo? Por que algumas pessoas, elas não conseguem lidar com os seus sofrimentos, com as perdas e com as percas da vida? É porque as pessoas, elas estão presas, enraizadas apenas nesse mundo. Elas ainda não aprenderam sobre esse mundo novo, que é muito melhor do que esse. E o verso 2 do capítulo 21 vai dizer assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Queridos, o primeiro aspecto que eu olho no texto, e respondendo à pergunta como será esse mundo novo, o texto nos fala de um novo céu, de uma nova terra e de uma nova Jerusalém. Você percebe no texto? 3 vezes aparece a palavra novo. O novo céu, no verso 1, a nova terra, ainda no verso 1, e o verso 2, a nova Jerusalém. Esse mundo novo, ele não será igual a esse. Tudo isso que a gente está contemplando, vivendo e vivenciando em nossos dias, nesse mundo novo não haverá. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele falou sobre esse acontecimento. Lá em Mateus capítulo 19, verso 28, diz o seguinte, se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 19, o verso de número 28, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso. Essa palavra renovado, em algumas traduções aparece redenção ou regenerado. Jesus está mostrando esse acontecimento aqui, que é dito em Apocalipse. Percebam que Jesus menciona sobre esse mundo renovado,
O apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 10, vai falar também. E agora, João, o autor do Apocalipse, menciona a mesma coisa. Desse mundo novo, desse mundo renovado, desse mundo, entendam a palavra, regenerado. E essa redenção futura vai atingir todo o mundo. E o mundo aqui não é pessoas, é o cosmos. É o mundo, é o universo como um todo. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque lá em João capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aquele mundo ali, a palavra mundo, não se refere ao cosmos, mas sim às pessoas. Ou seja, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já aqui é a palavra cosmos, é o mundo, é o universo. E é incrível que quando a gente lê Romanos, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta àqueles irmãos, ele vai dizer que toda a criação aguarda a redenção. Deixa marcado aqui em Apocalipse, por favor. Abramos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Abra lá, por gentileza. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18 até o 24. Paulo aqui vai falar sobre essa glória futura, sobre essa redenção que se dará em breve. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18 até o 24. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, por gentileza. Ouçam o que ele diz. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação, escuta isso aqui, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Verso 20: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. A maneira que Paulo descreve essa glória futura, essa redenção eterna, essa redenção de toda a criatura, inclusive do nosso corpo, vai nos fazer saber lidar com os sofrimentos. Queridos, a maneira mais prática de aprender a lidar com os nossos sofrimentos é pensando na eternidade futura, é pensando no céu, é pensando naquilo que está reservado para nós. Por essa razão que ele diz no verso 18: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo é consciente, ele sabe que o que ele passa aqui nem se compara. É como se ele colocasse em uma balança de dois pratos, os sofrimentos de um lado e a glória futura que está revelada a ele.
E ele vai dizer que o peso da glória, dessa redenção do seu corpo, de habitar em um mundo novo, é infinitamente maior e melhor do que os sofrimentos que ele passa aqui. E ele vai dizer que toda a criação, não apenas os seres humanos, mas toda a criação, aguarda com expectativa esse dia, o dia dessa redenção, o dia dessa regeneração. E ele diz mais: pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. Queridos, para você ter uma ideia do que é isso, basta olharmos para o céu no período de um verão intenso, onde acontecem muitas queimadas. Basta olharmos para a lua e às vezes para o sol, quão vermelhos eles ficam. Isso não é outra coisa a não ser essa dor que eles sentem. A própria criação, e toda a criação, diz o texto, aguarda essa liberdade, dessa decadência que escraviza. A natureza sofre com as consequências dos atos humanos. E você percebe que entra governo, sai governo, apresentam-se leis e mais leis, e as coisas continuam. E a natureza continua gemendo, sufoca. As árvores sentem, os animais sentem, até o cosmo, a lua, o sol, as estrelas, o céu, tudo sente. Mas Paulo vai dizer, no verso 24 de Romanos 8, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Irmãos, percebam que a maneira de herdarmos um mundo novo é através da salvação na pessoa de Cristo. Ninguém vai desfrutar, e vamos falar disso na outra semana, se Deus assim nos permitir, porque nós vamos responder a segunda pergunta, que é: todas as pessoas irão habitar nesse mundo novo? Nós veremos que não. Paulo está dizendo que a gente aguarda ansiosamente. Sabe por que nós não perdemos a nossa esperança em um mundo melhor? Não aqui, porque o nosso mundo melhor ainda está por vir. E não é aqui. Não são os governantes que irão melhorar esse mundo, mas sim quando o nosso Senhor Jesus vier. E é isso, volta lá para Apocalipse, por favor, no capítulo 21, o que o texto vai dizer. O verso 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Agora olha o verso 5. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. De novo, aparece a palavra novo, agora no plural. Perceba que o capítulo 21, eu posso dizer, é o capítulo da novidade, é o capítulo que é novo. O ser humano gosta de novidades, e Jesus está nos apresentando algo novo, algo tremendo, algo extraordinário, algo magnífico. Imaginem um mundo novo e muito melhor do que esse em que nós estamos vivendo. Essa regeneração, essa redenção, que tanto a criação como um todo, e nós como seres humanos aguardamos, chegará o dia. Deus fará
novo céu e nova terra. E aí ele vai cumprir o seu plano original. Deus não vai fazer uma reforma. Deus vai fazer algo novo. Ele não vai reformar. Ele não vai tentar melhorar. Ele vai fazer tudo novo. E aqui a gente começa a voltar lá no passado, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2. Irmãos, vejam que a Bíblia é um livro que ela se complementa, porque os 2 primeiros capítulos falam de um paraíso, e os 2 últimos falam de um mundo melhor. Há uma perfeição, há uma sincronia. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Quem escreveu Apocalipse foi João. Nunca se viram, não eram contemporâneos. Mas o autor divino, por trás de toda a inspiração, faz com que esses 2 autores tenham o mesmo pensamento. Quando eu olho para esses 2 últimos capítulos de Apocalipse, eu volto lá para os 2 de Gênesis. Não o 3, porque o 3 já é a queda. A partir do capítulo 3, a humanidade começa a experimentar todas as mazelas existentes como consequência do pecado. Mas os 2 primeiros capítulos vêm mostrando e descrevendo Deus criando tudo novo, tudo do nada. E apenas com uma palavra, ou com uma frase, ele disse: haja luz. O haja está presente. Ele diz: haja luz, e houve luz. E ele foi criando tudo perfeito. Ele foi criando um mundo perfeito. Ele colocou um homem e uma mulher perfeitos naquele mundo. Mas de forma deliberada, eles pecaram. Eles transgrediram. E percebam que as consequências do pecado de Adão e Eva não atingiram apenas a humanidade, mas como toda a natureza. As consequências do pecado de Adão e Eva atingiram a natureza. Deus coloca o homem, como diz Gênesis, para cuidar da terra, para lavrar, para cuidar do jardim. Mas agora, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a criatura geme, ela aguarda o dia de sua redenção. E aí eu quero caminhar para o fim, pensando sobre esse novo céu, sobre esse mundo novo e muito melhor do que esse. Quando nós olhamos para os ímpios, nós sabemos e já aprendemos que quando os ímpios morrem, eles vão direto para o inferno. Eles estão no inferno aguardando a ressurreição. E eles vão ressuscitar, eles passarão pelo grande trono branco e depois eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde já estão Satanás, a besta e o falso profeta. É o fim dos ímpios ali. Quando olhamos para os salvos em Cristo, nós, os que morrermos em Jesus, iremos para o céu, aguardando assim a ressurreição. Nós haveremos de ressuscitar. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para sermos recompensados, galardoados pelas nossas obras. Mas nós iremos ressuscitar. E onde nós iremos morar? Será que é só no céu? Não. Ele diz: novo céu e nova terra. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Aí você vai entender que os salvos em Cristo Jesus serão glorificados e passaremos a eternidade no céu e na nova terra. No sermão da montanha ou no sermão do monte, em Mateus 5,
No verso 5, Jesus diz que os humildes herdarão a terra. A gente não sonha com um mundo melhor? A gente não espera um mundo diferente de tudo isso que a gente contempla aqui? Vai ter. E eu garanto a vocês que esse mundo melhor, que o Cordeiro está fazendo tudo novo, vai além da nossa expectativa e vai além da nossa imaginação. Queridos, por isso que é bom estudar o começo e o fim de tudo. Eu não fico só na imaginação de um mundo novo. Eu não fico só na imaginação de um mundo melhor do que esse. Eu não fico. Porque a Bíblia nos garante que haverá um mundo novo e que será muito melhor do que esse. É preciso entregar-se a Jesus para desfrutar desse mundo novo. Não fique apenas na imaginação. Não fique apenas imaginando um mundo sem pandemia, sem pestes, sem doenças, sem miséria. Não pense. Existe. Agora não fantasie esse mundo aqui. Não. Ele vai passar por todo um processo, onde o próprio Senhor fará um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça, que Deus assim nos dê sempre a certeza de um mundo melhor, não aqui, mas lá na eternidade. Nós vamos orar. Para encerrar, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha entendido a palavra do Senhor, espero que Deus tenha fortalecido a tua fé. Antes de orar, quero só lembrar que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, teremos escola bíblica dominical normalmente. Vamos continuar falando sobre a primeira carta de Pedro. Tem sido muito gostoso estudar. Desafio você que mora aqui em Porto Velho e que pode chegar, venha para o culto presencial. Não dê preferência ao virtual. O virtual é em último caso. Mas você que mora em outros estados, que não pode chegar, aí acompanhe o culto pelo YouTube. À noite, também no domingo, às 19h30, nós teremos o culto de louvor e adoração. E lembro os adolescentes e jovens que no próximo sábado, dia 2, às 18h30, na casa da irmã Rosália, haverá o nosso encontro. Então você adolescente, você jovem, por favor, não perca, não falte esse encontro, vai ser muito bom. Os irmãos vão começar uma série de mensagens sobre o tema autoconfrontação. Eu tenho certeza, pai, que o seu filho, a sua filha, que está na fase de adolescência, vai ser abençoado. Então leve-os para que a gente estude junto a palavra do Senhor. Não falte, não falte. E esteja lá no próximo sábado, dia 2, às 18h30. E peço aos irmãos que continuem orando por aqueles que estão enfermos. Eu quero noticiar que na manhã de hoje, aprove ao nosso Senhor recolher para a eternidade o irmão José, da congregação Videira. Estávamos orando por ele há algum tempo. Ele lutava contra um câncer, mas aprove a Deus recolhê-lo e levá-lo para a eternidade. Então você que orou pela saúde, pela recuperação do irmão José, ore agora pelo conforto e pelo consolo dos familiares. E continue orando por aqueles que estão enfermos, para que Deus os cure conforme o seu querer e a sua vontade. Nós vamos orar. Após a oração, o culto está encerrado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, agradecidos pela tua palavra. Ó Deus, enquanto algumas pessoas, elas apenas imaginam, elas apenas sonham com um mundo melhor, a tua palavra nos mostra que existirá um mundo assim. Um mundo em que nós não iremos mais sofrer. Um mundo que será tudo diferente do que nós estamos acostumados a viver e a experimentar. Coisas que aqui experimentamos,
Nesse mundo novo nós não teremos. O que passamos aqui, não passaremos nele. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra nos enche de esperança. Não uma esperança sem sentido, não uma esperança sem significado, mas uma esperança real. Ó Deus, é confortador saber que nós iremos morar em um mundo novo e muito melhor do que esse. Não um mundo que nós imaginamos ou idealizamos, mas um mundo que o Senhor mesmo fará. Ó Deus, obrigado por esses 2 capítulos de Apocalipse. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia a amar a Tua palavra, a ter tempo para estudar, a dar a importância devida para a leitura e para o estudo da mesma, para que assim a nossa fé se fortaleça e cresça ainda mais no Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelas famílias que têm nos acompanhado. Ó Deus, fortalece aqueles que estão fracos, aqueles que estão sem esperança nos governos, na política, na religião, que eles coloquem a sua esperança e confiança no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Que passemos a nos relacionar com o Senhor de forma mais intensa e de forma mais vívida. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha trazer o conforto e o consolo à família e à congregação videira, a família do irmão José e a congregação videira. Ó Deus, estamos orando pela recuperação do Teu filho, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo e que tudo que o Senhor permite acontecer em nossas vidas é sempre o melhor. Cremos, meu Deus, que hoje ele não está mais sofrendo, mas sim descansando em Teus braços eternos. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que os irmãos conviveram com ele aqui. Agora conforte a família e conforte os irmãos em Cristo. Leve-nos em paz aos nossos lares, assim como nos trouxe. Nos dê uma semana na Tua presença. E que domingo, ó Pai, voltemos ao templo. E sábado, no encontro na irmã Rosália, seja uma grande bênção. Nós oramos agradecidos no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Adolescentes e jovens até sábado e os demais até domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.